Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Brale e parabenizar por essa iniciativa, que é uma iniciativa que, no meu entendimento, é de fazer com que todo aquele avanço que acontece na academia, nos institutos de pesquisa, cheguem até o paciente, né? Porque realmente, se a gente parar e olhar a comunidade científica, esse é um trabalho de muitas mãos. Hoje tem milhares de pesquisadores espalhados pelo mundo tentando entender quais são os aspectos relevantes de um tumor, quais são os pontos fracos. E isso leva ao desenvolvimento de drogas, que leva a ensaios clínicos, que leva à aprovação de novos medicamentos, mas isso tudo só faz sentido se o paciente que está lá no último dessa cadeia, né, se ele receber esse tratamento. Então eu fico feliz de poder estar hoje aqui colaborando com uma iniciativa que tem esse objetivo em mente. E para falar um pouco de medicina de precisão ou medicina personalizada, eu vou começar contando uma história. Há 20 anos, aproximadamente, quando eu acabei a minha residência na Universidade de Campinas, na Unicamp, e eu me mudei para São Paulo, ali a gente pode dizer que estava nascendo a medicina de precisão. Os primeiros anticorpos monoclonais estavam sendo aprovados, as pequenas moléculas para tratar outros tipos de tumores também estavam ficando disponíveis. E eu me lembro muito bem da primeira paciente que eu tive aqui em São Paulo, na clínica, com um diagnóstico de leucemia mieloide crônica. E a gente vinha de um tratamento para leucemia mieloide crônica que a gente tinha praticamente 2 opções terapêuticas e que esses pacientes não eram selecionados, né? A gente tinha um tratamento via oral, usado há muitas décadas, com eficácia limitada, e um tratamento que estava disponível há pouco tempo, o interferon, né, que era um tratamento injetável, eu diria também com um sucesso limitado. Mas, no final da minha residência, a gente teve a opção de uma nova droga oral que mudou totalmente a história da leucemia mieloide crônica para uma doença fatal, de uma doença fatal para uma doença absolutamente controlável com comprimidos, né? Talvez a leucemia mieloide crônica seja o melhor exemplo do conceito de medicina de precisão, porque foi onde se identificou um alvo terapêutico, se desenvolveu uma molécula via oral que tem eficácia na casa de 90% dos casos, eficácia de longo prazo. Os pacientes tomam esses medicamentos e estão há muitos anos vivendo bem, né? Uma história parecida com o que a gente viu com HIV, por exemplo. E eu me lembro dessa paciente que ela chegou com um diagnóstico de leucemia mieloide crônica e com a prescrição de interferon. E aquilo, eu vi uma oportunidade de impactar muito positivamente a vida daquela paciente. Eu falei, não, a gente tem que mudar seu tratamento. Ela tinha acabado de vir de uma médica que provavelmente não estava totalmente atualizada e tinha dito, o seu tratamento vai ser esse. Como eu estava saindo da residência, eu sabia que tinha um tratamento muito melhor do que aquele. E conversei e convenci ela a mudar de terapia. E a última vez que eu encontrei essa paciente deve fazer uns 5 anos, ou seja, cerca de 15 anos depois daquele primeiro encontro, e a paciente estava muito bem, obrigada, tomando seu comprimido, né? Então, é isso que é a medicina de precisão, né? Você encontrar o defeito molecular daquele tumor, o ponto fraco, prescrever o tratamento adequado e os benefícios são imensos. É claro que o tamanho do benefício muda de doença para doença. A leucemia mieloide crônica é, eu diria, o melhor exemplo, mas esse é o caminho que a gente tem que seguir na implementação da medicina de precisão para os nossos pacientes. Eu tenho alguns poucos slides, o Rodrigo fez um trabalho excelente aqui já antes de mim, a gente tem até alguns slides que são idênticos, então dá tempo de eu contar um pouco de história, né? Pode passar o próximo slide. Alguém deve ter o controle?
Então tá ótimo. Esse é um slide de declaração de potencial conflito de interesse. Pode passar para o próximo. Medicina de precisão, né? Eu trouxe um slide para a gente definir de forma bem básica, que tem muitas definições de medicina de precisão, né? Uma delas é uma estratégia diagnóstica e terapêutica que utiliza informação biológica do tumor e do paciente para individualizar o tratamento em diversas doenças. E a nossa conversa aqui hoje é sobre oncologia. Pode passar o próximo slide. Queria trazer um conceito importante também de por que a medicina de precisão, né? Há algumas décadas a gente descobriu que o câncer é uma doença genômica. O que isso significa? O câncer é causado pelo acúmulo de mutações, ou seja, alterações no DNA celular, que transformam uma célula benigna, normal, em uma célula cancerígena. E nas últimas décadas a gente vem mapeando esses defeitos, né? Então esse é um slide clássico, eu diria, que ele mostra diversas etapas para o desenvolvimento do câncer coloretal, né? E se a gente olhar, tem umas palavras meio técnicas aqui, né? Mutação 5q, depois uma hipometilação do DNA, depois uma mutação em Carras, depois uma alteração no braço longo do cromossomo 18. Mas esse slide está aqui por duas razões, né? Uma, para justificar essa empreitada da medicina de precisão, porque ela atua nas causas, né? Esse é um ponto importante. Quando a gente pensa no desenvolvimento da quimioterapia ou da radioterapia, essas são terapias, na maioria das vezes, inespecíficas, né? Elas são tóxicas para um grande número de células. Quando a gente está falando de medicina de precisão, a gente procura atuar nos defeitos que causaram aquele tumor. Por isso a eficácia é bastante interessante, com uma quantidade de efeito colateral menor quando a gente compara com a quimioterapia. Não é isento de efeito colateral, mas ela é menor. E o outro ponto importante que eu quero trazer com esse slide é o seguinte: via de regra, o câncer é produto de uma alteração que se desenvolve durante muitos anos, né? Então, esses defeitos moleculares vão sendo acumulados, muitas vezes em décadas. Então, do primeiro defeito até o defeito que causou o câncer, às vezes a gente tem 30, 40 anos. Outra vez, isso é variável dependendo de tumor para tumor. Mas isso traz uma oportunidade muito grande da gente atuar no começo dessas alterações, né? Isso a gente seguramente vai ver num futuro próximo, cada vez mais a atuação com medicina de precisão em fases iniciais e até pré-cancerígenas. Você identifica um defeito molecular que pode levar a um tumor depois de alguns anos, e isso vai permitir com que a gente atue nessa fase da doença. Então, quando a gente fala de oncologia de precisão, a gente está falando, né, como o Rodrigo colocou, muitas vezes sequenciamento de DNA tumoral para buscar alvos moleculares, próximo. Como o Rodrigo comentou também, sequenciamento germinativo, ou seja, do sangue do paciente para encontrar alterações hereditárias que possam contribuir com o desenvolvimento de tumores. A gente está falando da utilização de terapias-alvo, né, que muitas vezes atuam nos mecanismos que levaram ao desenvolvimento do tumor. E um ponto importante também é que a gente precisa avaliar a condição geral de saúde do paciente. A medicina de precisão só é completa quando isso é incorporado na equação, né? Então, esse paciente consegue aguentar um tratamento com toxicidade um pouco maior, um pouco menor, né? Então, a medicina de precisão, ela olha todos os aspectos biológicos e os aspectos clínicos do paciente também. Próximo. Esse slide eu não vou me ater a ele, porque o Rodrigo já usou ele mesmo, podemos passar para o próximo. Trouxe aqui exemplos de 2 laudos, né, que a gente produz no laboratório. Então,
Esse é um exemplo de uma amostra de um paciente com adenocarcinoma de pulmão. A gente traz normalmente, né, a gente produz esse tipo de laudo, a gente traz a alteração molecular encontrada, terapias com potencial benefício clínico, terapias com potencial sem potencial de benefício clínico e ensaios clínicos para os quais o paciente podia ser elegível. Próximo. Aqui um outro exemplo, né, nesse caso de uma leucemia mieloide aguda. A mesma coisa, a gente pega o sangue ou medula óssea do paciente, faz o sequenciamento de DNA, encontra as mutações, a gente lista as mutações aqui, e também medicamentos associados a potencial benefício clínico, dos quais esse paciente pode se beneficiar ou não. Pode passar o próximo. Normalmente a gente traz um resumo da literatura relevante para cada alteração genômica encontrada, para orientar o oncologista e o hematologista com relação às evidências de que cada uma dessas alterações pode ser benéfica. Próximo. E eu vou parar por aqui, né, dizendo que a oncologia de precisão é um trabalho em evolução. A gente ainda vai evoluir por décadas, melhorando o nosso entendimento tumoral. Em muitos tipos tumorais, o tratamento já é definido por biomarcador. Em outros, isso acontece em menor escala. E a interação clínico-laboratorial é fundamental para o sucesso da oncologia. Então, a gente está sempre em contato no laboratório com a equipe de hematologia, de oncologia, para que a gente possa trazer esses benefícios para os pacientes. Com isso, eu concluo. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada, Dr. Paulo.